Bora falar sobre The Writing on the Wall, na série especial sobre o novo álbum do Iron Maiden, Senjutsu. Vamos direto ao assunto, letra escrita por Bruce Dickinson. O encarte traz a informação de que os autores desta música são Adrian Smith e Bruce Dickinson, mas sempre que há um parceiro com o Bruce Dickinson, exceto o Steve Harris, o Bruce vai escrever a letra. Quando é com o Steve Harris, eles fazem uma parceria, mas se for o Bruce e qualquer outro, é do Bruce Dickinson. Vamos direto à letra, eu vou ler aqui, eu leio em inglês, faço uma tradução livre para o português e a gente vai fazendo algumas observações, como eu tenho feito nos outros vídeos, beleza? Então leiam aí comigo, eu vou colocar na tela. Across a painted desert lies a train of vagabonds. Do outro lado de um deserto pintado encontra-se uma fileira de vagabundos. É interessante a referência ao deserto. Bruce Dickinson já disse que ele curte falar sobre o deserto porque representa a queda dos impérios. Leiam comigo o que está no livro Run to the Hills do Mickey Wall. Prestem atenção. Eu me lembro de ter pensado na imagem das areias do deserto, em como se movem e mudam de lugar com o passar do tempo, ele revela. E pensava especificamente que não importa qual império se queira construir, seja britânico, americano, iraquiano ou o que for, todos irão ruir e se tornar alguma outra coisa. Para mim, o melhor que você pode aspirar, se tiver de deixar alguma marca, é uma impressão na areia. E a imagem de um rosto veio à minha mente, e isso é o máximo de permanência que você poderá ter. Ainda mais se a gente considera que ele está fazendo uma crítica à decadência do Império Britânico. All that's left of what we were, it's what we have become. Tudo que sobrou do que fomos é aquilo que nós nos tornamos. Once our empire's glorious, but now the empire's gone. Nosso um dia glorioso império hoje não existe mais. The dead gave us the time to live and now our time is done. Os mortos nos deram tempo para viver e agora este tempo acabou. Now we are victorious, we've become our slaves. Agora vitoriosos, nos tornamos nossos escravos. A land of hope and glory, building graveyards for the brave. Uma terra de esperança e glória, construindo cemitérios para os corajosos. Às vezes a gente tende a pensar que o Império Romano foi o maior, mas não foi. O Império Britânico já teve 1/4 de todo o planeta Terra sob o seu domínio. Foi o maior que já existiu em toda a história. Tanto é que tinha aquele ditado que dizia que o Império Britânico é aquele onde o sol nunca se põe, porque eles tinham países dominados nos 4 quadrantes da Terra e se estivesse se pondo o sol em um país, certamente estaria nascendo o sol num outro país também dominado pelo Império Britânico. Então, daí surgiu esse apelido do Império Britânico, né? Um império onde o sol nunca se põe. E nesta letra aqui, de The Writing on the Wall, o Bruce Dickinson faz uma crítica à decadência deste império. Depois de tantas batalhas que os caras conquistaram tanto êxito, agora eles estão decadentes. Existe uma crítica lá na Europa que diz que a Inglaterra como um todo, né, o Reino Unido, é apenas um acessório dos Estados Unidos, né, um serviçal dos Estados Unidos, que entra nas brigas que os Estados Unidos determinam, que aplicam políticas que são determinadas pelos líderes norte-americanos. Tanto é que no clipe você vê que o presidente dos Estados Unidos, fictício, que está ali no carro, o Bruce Dickinson já explicou que não é ninguém especial, não é um presidente específico, mas representa o líder da maior nação do mundo ocidental. E os ingleses vêm, né, líderes políticos ingleses vêm atrás com as calças rasgadas, né, numa clara significação de humilhação. E o Bruce Dickinson parece compactuar com essa crítica, porque ele coloca isso no videoclipe e aqui ele critica de maneira contundente esse império que não honra os seus mortos, aqueles que já caíram pela grandeza do império, e agora eles se tornaram muito pouco perto do que eram. Logo chega o refrão com letra que faz referência direta ao livro de Daniel, que está no Antigo Testamento da Bíblia, mais especificamente no capítulo 5, que fala sobre o banquete de Belsazar. Em inglês está Belshazzar, aqui em português as Bíblias falam Belsazar. O que diz esse capítulo 5? O Belsazar era filho do Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia,
que conquistou Jerusalém e saqueou o templo sagrado, levando vasos de ouro, utensílios do templo que eram utilizados para adornar e para o ritual, para a liturgia dos judeus ali no templo sagrado. Ele levou embora como despojo de guerra e isso ficou ali no seu palácio. O seu filho, Belsazar, que já estava governando no lugar dele, faz então esse banquete para 1000 pessoas, das mais importantes, com muitas concubinas. Imaginem só o que estava rolando ali naquele banquete. E eles pegaram aqueles vasos e aqueles utensílios que tinham sido retirados por Nabucodonosor lá do templo sagrado de Jerusalém e começaram a beber vinho naqueles vasos, naqueles utensílios. Então, uma mão é vista, uma grande mão entra no recinto e escreve algumas palavras na parede. Só o rei pode ver, só o Belsazar pode ver. E ele começa a ficar em pânico e os convidados começam a achar o comportamento dele muito estranho. E ele começa a passar uma vergonha, começa a tremer ali e ficar em pânico. A rainha pediu para chamar Daniel. Ele era um escravo hebreu que tinha sido retirado lá de Jerusalém quando Nabucodonosor conquistou a cidade. Ele era muito inteligente, muito estudioso, então ele ficou dentro do palácio como alguém de confiança do Nabucodonosor. E ele tinha essa capacidade de ler sonhos, de entender os sinais, os símbolos, as coisas do mundo metafísico que aconteciam lá. Então a rainha mandou chamar ele e ele realmente desvendou o que aquilo queria dizer. Ele explica que é a mão de Deus e por isso que esse livro é considerado um livro com a finalidade de provar a soberania de Deus sobre todas as nações. E ele diz isso, ele diz que é a mão de Deus avisando o rei que está praticando as iniquidades com essas palavras. São essas, eu vou ler para vocês. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Me acompanhe agora na letra do Bruce Dickinson. Have you seen the writing on the wall? Você viu a escritura na parede? Have you seen that writing? Você viu aquela escritura? Can you see the riders on the storm? Você consegue ver os cavaleiros na tempestade? Can you see them riding? Can you see them riding? Você os vê cavalgando? Você os vê cavalgando. Duas referências bíblicas aqui, uma delas diz respeito ao livro de Daniel, conforme já conversamos, a outra ao livro de Apocalipse, que traz os cavaleiros do fim dos tempos. Esse livro de Daniel é considerado um livro escatológico, que é um termo da teologia que fala sobre o fim dos tempos. Vem do grego eschaton, quer dizer fim, e escatológico quer dizer o estudo do fim dos tempos. Tanto o livro de Apocalipse quanto o livro de Daniel são livros desta natureza, que falam sobre o fim dos tempos. E aí vem a mensagem do Bruce Dickinson, ou seja, o juízo sobre esses líderes das nações que estão cometendo tantas iniquidades no nosso mundo está próximo. É isso que o Bruce Dickinson está falando, mas eles não conseguem ver, eles estão cegos. Vamos dar uma conferida um pouco mais na letra. Holding on to fury, is that all we ever know? Tudo o que sabemos é nos segurar a fúria. Ignorance our judge and jury, all we've got to show. E tudo o que temos para mostrar é ignorância, nosso juiz e júri. From Hollywood to Babylon, Holy War to Kingdom Come, de Hollywood a Babilônia, uma sagrada guerra ao vindouro reino, ao reino que está por vir. On a trail of dust and ashes, em uma trilha de pó e cinzas, when the burning sky is done, quando o céu ardente estiver terminado. A tide of change is coming and that is what you fear. Uma maré de mudança está vindo e você deve temê-la. The earthquake is coming, but you don't want to hear. O terremoto está vindo, mas você não quer ouvir. You are just too blind to see. Você está cego demais para ver. Depois repete o refrão, mas a mensagem ficou bem clara. É o final dos tempos para esses líderes que cometem iniquidade. Quer dizer que os caras só provocam guerras, só provocam discórdia no mundo, enfim. Tudo aquilo que faz com que a humanidade entre na questão de ódio, de distorção das relações humanas. É muito interessante, uma letra inteligente, a música é quase que mais hard rock, né? Muito já se falou sobre ela, tem essa inovação no Iron Maiden, que é o começo mais Southern Rock, que é a influência do Adrian Smith, né? O Adrian Smith sempre curtiu mais hard rock, em todas as suas bandas
fora do Iron Maiden, agora ele está com projetos, Mitch Kotzen é mais hard rock, ele sempre falou que gosta, e aqui é uma influência dele, como eu sempre digo, Bruce Dickinson e Adrian Smith são os caras que sempre tentaram levar o Iron Maiden para outros horizontes, horizonte do folk music, horizonte até de blues, né, no caso do Adrian Smith, horizonte do hard rock. Mais uma vez isso acontece. Na segunda parte ali, quando chega o refrão, que tem um groove de Southern Rock, é muito parecido com o Lynyrd Skynyrd. Se você pegar, por exemplo, a música Things Going On, você vai ver que é o estilo, a mesma abordagem musical. Mas eu insisto que a base da The Writing on the Wall ainda é muito heavy metal, embora seja um heavy metal mais cadenciado, é heavy metal. Quer ver a prova? Ela é muito parecida com a base que é tocada na música Victim of Changes, de quem? Você já sabe, né? Do Judas Priest. Quando o KK Downing faz seu solo, o Glenn Tipton fica tocando uma base. Né? O primeiro solo é do KK Downing. Essa base que o Glenn Tipton está tocando é muito parecida com a base que passa na maior parte da música The Writing on the Wall. Depois inverte, o Glenn Tipton vai fazer o solo e o KK Downing vai tocar essa mesma base. Só por curiosidade, dê uma conferida, vocês vão ver, parece Judas Priest. Apesar dessas bandas já terem até tretado no passado, hoje está tudo bem entre eles, mas olha que curioso, os caras estão aí ainda indo por caminhos muito parecidos dentro do heavy metal. Galera, espero que vocês tenham curtido. Up the Irons, valeu, tamo junto, forte abraço.